Por que não morri ao deixar o ventre materno, ou pereci ao sair das entranhas? Por que me recebeu um regaço e seios me deram de mamar? Agora dormiria tranquilo, descansaria em paz. Por que foi dada a luz a quem o trabalho oprime e a vida aflige? A quem anseia pela morte que não vem, a quem a procura com afinco como um tesouro, a quem se alegraria em frente do túmulo e exultaria ao ser sepultado. Olá, queridos irmãos e irmãs, queridos e queridas catequistas, eu sou o Padre David Marclay, da Diocese de Propriá, e este texto foi retirado do 3º capítulo do livro de Jó. Aquilo que eu gostaria de partilhar com vocês hoje, é justamente por isso que parto desse texto, é um tema que nos últimos tempos vem sendo muito discutido no Brasil e no mundo. Porém, é um tema que ainda tem muito tabu, que ainda tem muito receio, que as pessoas, na verdade, ainda preferem não afrontar com tanta coragem, que é a dimensão do suicídio. No Brasil, nós temos visto que nos últimos anos tem se tratado muito dessa dimensão no mês de setembro. Então foi criado o Setembro Amarelo durante todo um mês, onde se fala sobre a importância da prevenção ao suicídio, das pessoas que estão prestes a cometer suicídio. Porém, nós acreditamos que seja necessário tratar dessa dimensão não somente em um mês específico, mas nós precisamos trazer essa temática para dentro das nossas vidas, de modo que possa se tornar um mecanismo em que aos poucos nós conseguimos identificar os nossos irmãos, as nossas irmãs que passam por momentos difíceis e que podem chegar inclusive à dimensão do suicídio. A primeira coisa que eu gostaria de dizer a vocês hoje é o seguinte: todos nós somos propensos ao suicídio. Porque muitas vezes alguém diz, não, mas essa dimensão do suicídio é alguma coisa muito longe de mim. Tanto, não conheço ninguém que se suicidou. Então, nós precisamos entender que, na verdade, o suicídio em si não é somente o ato de retirar a minha vida, mas existem níveis de suicídio. Porém, antes que nós cheguemos nesses níveis de suicídio, eu gostaria de dizer uma coisa para vocês. Queridos catequistas, vocês, de modo particular, que trabalham com jovens a cada dia, nós somos chamados a desenvolver em nós uma dimensão fundamental, que é a dimensão da empatia. Tantas vezes nós somos guiados pelos nossos julgamentos. Nós temos uma capacidade incrível de julgar os atos dos nossos irmãos, de julgar as pessoas que, no nosso modo de ver, cometeram atitudes que são abomináveis. Então, antes de julgar, eu vos convido a partir de uma dimensão da acolhência, do acolhimento. Eu acolho os meus irmãos mais necessitados, eu acolho as pessoas, lembrando sempre que nós não somos chamados a amar o pecado, mas somos chamados sempre a amar o pecador, a amar aquele que se distanciou da presença de Deus por tantas situações da sua vida. Então, nós somos chamados a entender hoje, diante desta situação, que quem comete o suicídio, na verdade, não queria retirar a própria vida. Quem comete o suicídio estava querendo matar uma situação que o oprime, estava querendo matar aquela dor que estava sufocando a sua vida. Porém, tantas vezes, essa situação chegou em um nível tão alarmante que ela não mais conseguindo, ou em seu modo de ver, não conseguia resolver esse problema, ela decide retirar a própria vida. Então, ela resolve definitivamente um problema que seria passageiro. E como ela resolve isso, ela tira a própria vida. Por isso, queridos catequistas, vocês que trabalham com jovens nas vossas comunidades, vocês que trabalham com adultos, por que me dirijo um pouco mais neste vídeo aos jovens e adultos? Porque praticamente nós não conhecemos, né? Ao menos eu desconheço suicídio de crianças, né? Nós vamos ver muito mais a dimensão do suicídio a partir dos jovens. E é um número alarmante. Por mais que essa realidade ainda não tenha chegado na sua paróquia, na sua comunidade, imaginem vocês que os cálculos da Organização Mundial da Saúde dizem que por ano, em média, 800 mil pessoas
retiram as próprias vidas. Isso significa que a mais ou menos cada 40 segundos uma pessoa tira a própria vida. Durante você estar aqui comigo neste vídeo, se esse vídeo durar mais ou menos 10 minutos, significa que no mundo 15 pessoas retiraram a própria vida. Então vocês vejam que é uma situação que tantas vezes foge do nosso controle, mas que nós podemos desenvolver uma sensibilidade maior para poder entender este problema, para poder ajudar os nossos catequizandos ou até mesmo todas as pessoas que se encontram ao nosso redor. Vejam, o suicídio tantas vezes nós vemos como somente aquela dimensão de alguém que chegou a retirar a própria vida. Porém, existem teóricos que eles dividem o suicídio em 3 níveis. O primeiro grau, que é o grau das fantasias suicidas. O segundo grau, que são as tentativas de suicídio. E o terceiro grau, que são os suicídios que conseguem êxito, que as pessoas conseguem levar a cabo e retiram a própria vida. Então, no primeiro nível, nós poderíamos nos perguntar, quem de nós não tem um pouco de suicídio? Então, imagine aquelas pessoas que bebem descontroladamente, que fumam todos os dias, aquelas pessoas que têm comportamentos, por exemplo, que sabem, eu sou diabético, não posso comer açúcar, mas todos os dias vejo aquele doce e não consigo me segurar. Então, esses são níveis também de suicídio. Então, a cada dia, nós, infelizmente, muitas vezes inconscientemente, cometemos um pouquinho de atos suicidas. Isso não significa dizer que todos nós chegaremos a um ato concreto de suicídio, um suicídio com êxito, no termo mesmo de tirar a própria vida. Mas significa que todos nós passamos por esse primeiro nível. Depois, o segundo nível é quando uma pessoa está sofrendo por situações e ela começa a tentar suicídio. E ela começa a levar o suicídio muito mais a sério na sua vida. Tantas pessoas tentam suicídio, mas nem todas elas conseguem, levar o suicídio a cabo. E por fim, são aquelas pessoas que passaram um tempo planificando o seu suicídio e ao final elas levam essa situação a cumprimento e retiram a própria vida. Pois bem, vejam, nas nossas realidades nós somos chamados sim a identificar essas situações. Porque uma outra fantasia que tantas vezes nós alimentamos no nosso dia a dia, e por exemplo, eu cresci vendo as pessoas dizerem onde eu morava, diziam que nada, quem quer cometer suicídio não avisa que vai cometer suicídio, simplesmente vai lá e retira a própria vida. Não é verdade. Vejam, como eu falei para vocês anteriormente, quem comete o suicídio não queria tirar a própria vida, queria resolver um problema. Então é tanto provável que aquela pessoa ela pediu ajuda tantas vezes, mas nós não tivemos a sensibilidade suficiente para entender o pedido de ajuda daquela pessoa. Então, você poderia estar se perguntando, mas como é que eu posso, então, começar a entender quais são os mecanismos de uma pessoa que está pedindo ajuda de suicídio? Como é que nós podemos entender essas manifestações? Então, tantas vezes, a pessoa ela começa a fazer alguns discursos do tipo: a minha vida não tem mais sentido. Vocês vão se livrar de mim. Eu vou deixar vocês em paz. Eu gostaria tanto de dormir e não me acordar mais. Ou então, nós começamos a ver, hoje em dia nós temos o boom das redes sociais, mensagens, seja no Facebook, seja no Instagram, seja no Twitter, do mesmo tipo que eu acabei de dizer agora, A minha vida não tem mais sentido, gostaria de dormir e não acordar. Ou então imagens, de um cunho de morte, imagens que tentam demonstrar alguma coisa. Então veja, nós possuímos uma linguagem inconsciente que nos ajuda tantas vezes, e se nós desenvolvemos essa sensibilidade, em entender melhor o outro. Pois bem, eu vejo que alguém tem essas atitudes suicidas. Eu vejo que alguém está desenvolvendo um comportamento que não é o seu comportamento normal, que é um comportamento de isolamento. Essa pessoa era uma pessoa social.
mas agora eu vejo que ela começa a se isolar, porque talvez o namorado ou a namorada terminou o relacionamento, porque perdeu o emprego, porque tantas coisas. Qual é? O que é que eu devo fazer? Vejam, meus queridos, minhas queridas catequistas, todos vocês que me assistem neste momento, tantas vezes nós vemos muito falar e tanta publicidade de curso de oratória, como nós podemos falar bem, como nós podemos chegar ao outro, mas nunca, eu ao menos de modo particular, nunca vi publicidade de um curso de escutatória. A primeira coisa que nós devemos fazer é ir até o outro e nos colocarmos em posição de escuta. Vejam, escutar não significa ouvir. Porque tantas vezes nós chegamos até o outro e dizemos: olha fulano, olha fulana, eu tenho visto as suas publicações, o que está acontecendo com você? E aí, enquanto o outro está abrindo o coração dele, ele está começando a falar sobre os problemas dele, sobre aquilo que ele está enfrentando, nós já estamos pensando o que é que nós temos que dizer, né? Qual a resposta que nós temos que dar. Então vejam, isso não é escuta. A escuta, ela me desarma de mim mesmo e eu tenho outro diante de mim como se fosse a pessoa mais importante do mundo e naquele momento deve ser a pessoa mais importante do mundo. E eu deixo que ela possa contar todos os seus problemas. Eu deixo que ela possa me contar toda a sua história, sem a necessidade de pensar o que é que eu devo dizer, porque tantas vezes o outro não está querendo que você diga nada, não está querendo que você dê uma resposta para o problema dela. Ela só precisaria de alguém que a escutasse, mas que fizesse uma escuta sincera. Ela só precisaria de alguém que no final de tudo dissesse para ela: eu estou com você. Então, percamos um pouco essa mania de querer dar resposta pronta para todas as coisas. Nós não temos a resposta para todas as coisas. Tá bom, padre, eu não tenho a resposta para todas as coisas, mas essa pessoa me contou todos os problemas dela e agora o que é que eu devo fazer? Olha, graças a Deus, nos últimos tempos existe uma infinidade de possibilidades, né? Então, existe os CAPs das nossas cidades que têm atendimentos que podem ajudar. Existe o número 188, que é para ajudar justamente essas pessoas que se encontram, né, no risco de suicídio, para que eles deem indicações mais precisas. De fato, tantas vezes nos faltam os meios necessários para ajudar o outro, mas a nossa escuta é o primeiro passo. Então que nós possamos desenvolver essa sensibilidade no confronto das pessoas que estão a canto, nas nossas comunidades, das pessoas que nos cercam, dos nossos catequizandos, mas não somente deles. E aí agora aqui um ponto fundamental. Nós devemos escutar a nós mesmos e também aos nossos catequistas, os nossos irmãos de ministério. Vejam, meus queridos irmãos e irmãs, tantas vezes nós nos preocupamos muito de sair de nós mesmos, nos doarmos aos outros e nos preocupamos demais com os outros. Porém, nós esquecemos que também nós que somos cuidadores necessitamos de cuidados. Então não pense que você é um super-homem, que você é uma super-dona, uma super-mulher que não precisa também do cuidado dos outros, que não precisa também de ser escutado. Aprenda a escutar antes de tudo você mesmo e dizer: mas será que também eu não estou precisando de ajuda? Será que também eu, de vez em quando, não estou enfrentando essas situações suicidas inconscientemente que depois me pode levar a uma situação mais concreta? Eu estou cuidando de mim mesmo e do meu irmão que está ao lado, do meu irmão catequista, das suas dores. Então será preciso esse olhar para nós mesmos, para os nossos irmãos que trabalham conosco no nosso ministério, para os nossos catequizandos, para todos aqueles que vivem nas nossas comunidades. Então, torno a dizer a você, o suicídio ele pode nos pegar desprevenidos quando menos nós esperamos. E aí nós poderíamos dizer: mas aquele jovem, imagine, estava tão feliz, imagine aquele jovem da minha comunidade, como é que eu não percebi? Porque tantas vezes nós não aprendemos a olhar o coração do outro. Nós somos chamados a
haver uma linguagem que fala ao coração. A doutrina, ela é fundamental, mas se a doutrina ela é esvaziada do tocar o coração do outro, ela não tem sentido. Papa Francisco, no seu modo de comunicar tão autêntico, tão genuíno, ele nos fala sempre dessa necessidade de falar ao coração do outro, de entender o que se passa no outro, de tocar as periferias da humanidade. Então a pergunta catequista que eu te faço hoje é: você tem tocado nas periferias da sua humanidade? Você tem tocado nas periferias da humanidade dos seus catequizandos? Você tem sabido escutar os seus catequizandos? Mas antes mesmo de escutar os seus catequizandos, escutar a vocês mesmos? Então vejam, é uma situação muito delicada, o suicídio requer muito da nossa atenção, mas não é impossível desenvolver mecanismos que nos ajudem a escutar melhor os outros, mecanismos que nos ajudem a perceber mais o sofrimento do outro. Tantas vezes, é bem verdade, é um sofrimento escondido, mas quanto mais sensível eu for à humanidade do outro, melhor eu vou conseguir perceber a sua necessidade. Com mais facilidade eu vou desenvolver uma linguagem que possa adentrar no mais profundo do seu coração. Então que nós estejamos atentos a nós mesmos, aos nossos jovens, às nossas comunidades. Se você conhece alguém que está passando por alguma situação parecida, dessas que nós elencamos aqui, que você possa ir até essa pessoa, conversar, se disponibilize de ir com ela até o CAPES, de procurar ajuda com ela. Eu sei, torno a dizer, tantas vezes nós nos sentimos limitados porque dizemos, mas eu não tenho os meios para ajudar. Dê a sua escuta, ofereça o seu tempo, se mostre disponível para ajudá-la. E tantas vezes você vai ver que você poderá ter salvado uma vida. Então que Deus te abençoe, que você possa cuidar sempre de tantas almas na sua comunidade, de tantas pessoas, de tantos corações que te são confiados, mas que você possa também cuidar do seu coração, que você possa também cuidar de você mesmo, porque você que é cuidador, você catequista, precisa antes de tudo deixar-se amar, deixar-se ser cuidado, porque nós não podemos só dar, né? Nós não damos aquilo que nós não recebemos. Então na nossa vida, a nossa humanidade precisa sempre desta troca. Eu dou, mas eu também recebo. Procure alguém que te escute, procure alguém que possa reconhecer, que possa acolher as suas necessidades. E alguém que acolhe as suas necessidades te ajudará também a reconhecer e acolher as necessidades dos outros. Que Deus te abençoe. Um grande e fraterno abraço.